Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário que estejam me ouvindo. Quem está vendo esse canal pela primeira vez, este é o canal Antônio Vieira e eu sou o professor Vieira, e este canal tem o propósito de dar apoio aos alunos de engenharia civil, cartográfica e de agrimensura, a topógrafos e profissionais da área de topografia e afins de um modo geral. Nós estamos tratando nessas partes desse título principal aqui, que é transformação de coordenadas geodésicas para o plano topográfico local. Nós estamos tratando, e o nosso farol, o nosso propósito é demonstrar aquelas fórmulas para esse fim contidas no anexo A da NBR 1416698. Nós estamos fazendo uma série de vídeos paulatinamente, nos aproximando dessa demonstração para chegar nessas fórmulas e depois discuti-las. A aula de hoje ela é muito mais de matemática do que de topografia, do que de geodésia. Então, ela será de muito proveito para os alunos que estão no básico de engenharia, porque praticamente é de aula de derivadas e até recordações que eu vou fazer do primeiro grau e do segundo grau. Então, vamos fazer um rápido resumo da aula anterior, que foi a parte 6. Na parte 6, nós estávamos querendo determinar a diferença de latitude ΔΦ no elipsoide numa esfera, né, de tangente ao elipsoide no ponto médio, mas nós não conhecemos, né, a latitude desse ponto médio. Nós conhecemos a latitude do ponto inicial do lado e não conhecemos a latitude do extremo do lado, que permitiria então resolver esse problema direto, transportar as coordenadas do ponto inicial A para o ponto do extremo do lado B, conhecendo então o azimuth desse lado, mas não conhecemos essa latitude do ponto B, então não podemos conhecer a latitude do ponto médio. Então calculamos uma aproximação ΔΦ com o valor de uma esfera de raio M, que é o raio da seção meridiana ao elipsoide, no ponto conhecido A. E chegamos a essa expressão em que o ΔΦ, nesse círculo tangente ao elipsoide no ponto inicial, no ponto A, tem essa forma, essa expressão. E nós, então, para ver como é que se poderia chegar desse ΔΦ minúsculo que nós conhecemos, nesse raio de círculo de raio M, né, para esse ΔΦ maiúsculo no raio do círculo no ponto médio, né? Esse raio é tangente ao elipsoide, tanto um quanto o outro. Nós já estamos no âmbito do elipsoide. Nós então impomos essa condição, que o arco de círculo aqui, de raio M índice M, que é o raio vezes o ΔΦ em radianos, fosse do mesmo tamanho que esse arco de A B', também no elipsoide, mas em que o raio é o M, conhecido, o raio do círculo osculador, né, do raio de curvatura da seção meridiana no ponto A, vezes esse ΔΦ que nós conhecemos. Fizemos essa imposição. E com essa imposição, nós podíamos então chegar a esse ΔΦ, que é o que nós queremos, a diferença de latitude. E essa aproximação nós conhecemos, o raio de curvatura da seção meridiana no ponto conhecido A nós conhecemos, mas esse raio de curvatura da seção meridiana no ponto M, índice M, nós não conhecemos. Então, como se poderia saber como é que esse raio de curvatura M varia aqui no elipsoide, para que esse ΔΦ chegue ao ΔΦ e vice-versa, né? Há de ter uma variação dele que, se nós soubéssemos como é, nós poderíamos levar
essa latitude aproximada ΔΦ para ele. Então, continuamos então para achar essa taxa de variação de M, que na realidade não é uma taxa de variação, eu dei nome de taxa de variação, mas é uma variação, a variação do raio. Nós chegamos a essa expressão, né, em que o ΔΦ minúsculo é conhecido, chegamos já a isso, né, e ficamos então assim no final da aula passada, na parte 7, e prometemos que partiríamos para a parte 8, prosseguindo esse estudo. Então, né, para a parte 7. Então, nesta parte 7, vamos ver como varia esse raio M. Né? Eu alerto novamente que eu quero conhecer a variação do raio de curvatura. Eu chamei taxa de variação assim por uma figura de linguagem, praticamente. Então, genericamente, a variação desse raio de curvatura no ponto M, médio, é a variação, é igual à variação de M na latitude φ. Esses pontos são muito próximos, então essas variações ali são as mesmas. Se soubermos uma, chegamos à outra. Então, por exemplo, temos aqui o elipsoide, está aqui uma seção meridiana do elipsoide aqui, o ponto inicial e o ponto final nesse meridiano, nessa seção meridiana, nós chamamos de ΔΦ minúsculo, essa diferença de latitude aproximada entre A e B, que nós já calculamos, e esse MCM é o raio de curvatura, a seção meridiana no ponto médio, que nós não sabemos, e queremos então saber como é que se dá essa variação do raio de curvatura aqui na seção meridiana, de modo que nós possamos passar, né, desse ΔΦ minúsculo para o ΔΦ maiúsculo. Então, esse raio de curvatura no ponto A, nós conhecemos essa latitude aqui que o raio de curvatura da seção meridiana no ponto A forma com A. Isso nós conhecemos, essa latitude do ponto A. E o ΔΦ também é conhecido, o ΔΦ minúsculo. Então nós temos, e vamos assim, fazer esse estudo já vamos entrar na matemática propriamente dita, que o raio de curvatura da seção meridiana é uma função da latitude. Isso daí nós sabemos, isso está lá, essa expressão na NBR 14166 e se estuda em geodésia. Mas para o topógrafo, para os usuários, basta saber qual é a fórmula para depois usar o cálculo numérico da expressão. E para os estudantes que estão no básico, vamos ver como é que se faz essa diferencial, essa variação de M quando a latitude varia. Então, como é que se dá essa variação no raio de curvatura da seção meridiana de um valor dφ? Esse dφ é uma diferencial da latitude que vai nos levar, então, desse ponto A para o ponto médio aqui da seção meridiana. É isso que nós estamos perseguindo. Então, com essa diferencial, nós podemos chegar lá. Nós vamos considerar, então, que esse dφ aqui dessa diferencial, esse dφ, seja metade dessa latitude ΔΦ conhecida aqui para o ponto médio. Vamos considerar esse diferencial na diferenciação, que será esse valor. Então, esse dφ nós conhecemos, porque o ΔΦ minúsculo nós conhecemos. Então, vamos adiante. A função M da latitude é essa aqui, a expressão do raio de curvatura da seção meridiana. Esse A é o raio equatorial aqui da seção meridiana, aqui do centro até aqui esse ponto no Equador. O E é a excentricidade dessa elipse meridiana, aqui a excentricidade ao quadrado, e φ é a latitude do ponto. Então, essa expressão do denominador, ela está elevada a 3 meios. Então, essa expressão M é a expressão do raio de curvatura da seção meridiana, num ponto de latitude φ, conhecida. Então, esse M nós conhecemos. Então, vamos lá. Vamos diferenciar
esse dm. Então, para isso, né, nós já conhecemos essa função, vamos dar uma outra forma a essa função para a gente poder diferenciar com mais facilidade. Vamos colocá-la nessa forma, vamos colocar esse denominador para um numerador. Então, entra aqui a 7ª série do curso fundamental, que quando alguma coisa, alguma potência, alguma função está elevada a uma potência, ao ser colocada no numerador, essa potência vai para o numerador com o seu valor negativo. Então é a mesma expressão em que eu trouxe o denominador para o numerador. Então aqui nós vamos fazer uma recordação de que esse valor aqui do semi-eixo do elipsoide e a sua excentricidade é uma constante. O elipsoide é conhecido, seja o elipsoide que estivermos usando, o WGS84, ou do Sirgas 2000, ou do Corregol, o que for, o elipsoide que nós estivermos conhecendo, esse valor aqui é conhecido, ele é constante, chamei de C. E essa expressão aqui, dentro do parêntese, eu chamei de uma função U. E esse expoente aqui, que está elevando a função U, eu chamei de N. E aqui, recordando então lá das derivadas, eu vou usar a notação de Newton, esse Y será então essa constante vezes essa função U elevado a N. E esse mesmo conceito aqui está dentro desse parêntese. Repare que aqui dentro do parêntese também temos aqui uma constante, é 2, multiplicada por uma função. A função aqui dentro desse parêntese é o seno ao quadrado de φ, e esse seno ao quadrado de φ está elevado ao quadrado. Então o n aqui é o 2. Então é o mesmo caso. Constante vezes uma função elevada a um expoente. Então a derivada, nós sabemos lá da derivação, quem não está recordando, quem está lá no básico, né, está vendo isso já no cálculo 1, então a derivada vai ser o C não se altera na derivação, então o N, a potência aqui, que está elevada à função, vai multiplicar aqui a função, vai ser NU, coloquei aqui NCU, o C não se altera, é a constante na derivação, e tira-se uma unidade do expoente, elevado a N menos 1, multiplicando pela derivada aqui da base. A função é a derivada da base, então vai multiplicar por U'. Então essa é a recordação que eu queria fazer e é isso que vamos aplicar. Então está aqui. Então aqui é a constante, não se altera. O expoente lá é menos 3 meios, está aqui o N, multiplicando aqui o U, aqui a função, e aqui o expoente, que é o N, 3 meios, eu subtraí menos 1. O 1 eu coloquei na forma 2 sobre 2, que é a mesma coisa, mas vocês já vão entender aqui essa jogada para o que foi. Vezes U'. O U' está aqui, é a mesma coisa, o mesmo caso, ó. Esse 1 é a derivada de uma constante, é 0. Então, ele já foi embora, é 0. Então, aqui vai ficar 2 vezes E2, que é menos E2, né, que é a constante, vezes U é seno de φ, vezes U'. O U é o seno de U, a derivada do seno é o cosseno, e depois vai ser a diferencial dφ, que nós estamos diferenciando, é o dφ, tá? Tranquilo até aí, senhores? Tranquilo? Conceitozinho aí de potência e de derivação. Tranquilo, né? Então vamos adiante. Então nós chegamos então, fazendo lá aquela soma do denominador, menos 3 meios com menos 2 meios, dá menos 5 meios. Então já está aqui aquela fórmula passada a limpo, né? Então vamos fazer uma jogada aqui com esse menos 5 meios. Então reparem que ele está no numerador elevado a um número positivo. Vamos colocá-lo. Primeiro vamos simplificar esse 2 com esse 2. Então já mandamos esse 2 embora. E agora vamos, já jogando o 2 embora, pegamos esse 3 aqui, ó, e multiplicamos aqui por esse parêntese,
dentro do parênteses. 3 é 2. Vamos fazer essa jogada agora com o expoente negativo aqui dessa função que eu coloquei em amarelo. Então ele vem para o denominador com expoente positivo, tá? Tudo tranquilo, propriedade das potências, 7ª série do ensino fundamental, tá? Vamos adiante. Então temos ela aqui, essa expressão, e vamos agora fazer um desdobramento dessa potência de 5 meios. Vamos fazer o seguinte desdobramento. Vamos pegar esses 5 meios e desdobrar para a mesma base, tá aqui a mesma base, vamos botar essa elevado a 3 meios e essa mesma base em amarelo, essa mesma função, elevado a 2 meios, tá? Então, um produto de potência da mesma base. Repete-se a base e soma-se os expoentes. 3 meios mais 2 meios dá 5 meios, tá? Tranquilo? Propriedade das potências, aplicando aí. Agora, reparem uma coisa interessante aqui. Essa parte aqui entre colchetes, lembra alguma coisa a vocês? Que nós já estávamos vendo nesta aula? Hein? Lembra alguma coisa? Aquele M, hein? Aquele raio da seção meridiana, no ponto A, é ele. Esse é o M, senhores. É o M. Está ele aí. Então nós podemos já colocá-lo lá, M multiplicado o restante da fórmula. E aqueles 2 meios é igual a 1, está ele aqui. Então já estamos tranquilos aqui e vamos adiante. Nós sabemos que o dφ é ΔΦ sobre 2. Esse ΔΦ minúsculo nós conhecemos. E nós sabemos também que podemos dividir ambos os membros dessa equação aqui por M. Dividir esse segundo membro por M, esse M daqui vai sumir, e dividir esse primeiro membro por M, que vai ficar dm sobre M, que vai nos dar a variação do M em relação ao M, que nós estávamos querendo, a variação de M em relação ao M. Chegamos a ela aqui, está aí a expressão que nós queríamos chegar. Então, botamos já assim, arrumamos aqui, botamos esse 2 aqui debaixo do 3, e esse ΔΦ então está aqui. Então nós conhecemos tudo que está aqui no segundo membro. Isso aqui é a excentricidade do elipsoide, φ é a latitude do ponto A, que nós conhecemos. Esse ΔΦ é aquela latitude aproximada que nós já calculamos, ela é conhecida. Então essa variação do M, a variação do raio de curvatura em relação a M, nós conhecemos. E esse M, ele é pertinho do M médio. É pertinho. Bom, vamos chamar esse produto aqui de D, de modo que nós vamos ficar assim. Essa variação do M em relação ao M é o D, essa expressão aqui, vezes o ΔΦ. Chamamos assim. E essa variação, então, do M em relação ao M, aqui no ponto A, como o ponto A está pertinho ali, é igual à variação do M lá no ponto médio em relação ao ponto médio. É igual. Estão próximos. Então, é o D que nós já conhecemos vezes o ΔΦ que nós conhecemos. Pronto, nós já temos essa variação do raio de curvatura da seção meridiana no ponto médio em relação ao raio de curvatura da seção meridiana no ponto médio. Então, levando essa variação aqui que nós conhecemos, que é dΔφ, aqui naquela expressão que nós já conhecemos, né, que nós já chegamos a ela anteriormente para calcular o ΔΦ, nós podemos colocar dessa forma. Essa variação aqui é o dΔφ, colocamos aqui. Então, repara que é D vezes ΔΦ vezes ΔΦ. Então, esse dΔφ vezes o dΔφ vai ser o ΔΦ ao quadrado. Então, ficamos com essa expressão da diferença de latitude. Esse ΔΦ conhecemos, o D conhecemos, o ΔΦ novamente conhecemos, ele ao quadrado conhecemos. Pronto, senhores. Temos aí a diferença de latitude naquele ponto médio que nós conhecemos. Na parte 6, nós chegamos a esse valor dessa diferença de latitude, ele é conhecido. Então, agora,
Sabemos também esse ΔΦ, que chegamos imediatamente anterior. Podemos, então, rearrumar essa expressão de ΔΦ. Vamos rearrumar essa expressão. A expressão é essa que eu coloquei aqui. Vamos ver, dar uma arrumação nela, como está já nesses livros, como está na NBR, chegando mais perto da NBR e daqueles livros de geodésia. Então, essa primeira parcela, vamos botar aqui 1 sobre m, S cosseno alfa aqui. Essa segunda parcela, vamos botar o tangente alfa aqui, dividindo 2mn. E esse S2 vai ficar multiplicado por seno ao quadrado de alfa. Está ele aqui. E nessa terceira parcela, vamos colocar esse S3 da seguinte maneira. Pegamos um S cosseno alfa, colocado aqui, dividido por esse m aqui, está aqui. E o outro produto que nós vamos desmembrar vai ser igual a esse 1 mais tangente de φ multiplicado por esse 6 vezes n ao quadrado, está aqui. E o que sobrou nesse produto, então, tiramos um S daqui, foi o S2 seno ao quadrado de alfa. Foi isso que nós fizemos, arrumando ela. E arrumamos para quê? Para chegar perto daqueles valores que são dados no livro de geodésia e tabelados. Esse valor 1 sobre m, eles chamam de B. Então, o B que está lá na NBR 166 e nos livros de geodésia, nas tabelas, é esse 1 sobre m. Esse aqui é o C. E ele é, então, 2 tangente de φ sobre 2 mm. Esse outro fator aqui é chamado H minúsculo, que é esse S cosseno alfa sobre m. E esse outro fator aqui é chamado E, né? Ou E, como os paulistas chamam, 1 mais tangente ao quadrado de φ sobre 6n2. Então, esses coeficientes B, C, H e E, nós conhecemos. E aqueles geodesistas antigos, no final do século XVIII, começo do século XIX, e já ao longo do século XX, esses fatores aqui, esses coeficientes eram tabelados, achava-se os valores numéricos deles, fazendo a latitude variar de 0 até, aqui no caso do Brasil, até 35 graus, e eles eram colocados assim. Bom, então a fórmula do ΔΦ ficou esse polinômio aqui, usando aqueles coeficientes. B, S cosseno alfa, C, S2 seno ao quadrado de alfa, e o H e o E aqui, né? Tudo direitinho. Agora, o D, já vimos que tem essa expressão aqui, tá? Temos ela aqui. E o ΔΦ, que é a latitude que nós queremos, ela tem esse valor aqui aproximado, vezes D, ΔΦ ao quadrado. Já sabemos também quanto é. Então, podemos ter já, finalmente, o ΔΦ. Então, vamos colocar esse carroção, né? Esse carroção todo é como se ele estivesse aqui dentro. Não vamos colocar para não ficar muito grande, mas é esse que está aqui. Então, o ΔΦ é aquele carroção, tudo direitinho, B, tal, tudo direitinho. E esse está faltando o D aqui nesse carroção, tá? Então, vamos colocar o ΔΦ aqui e o D ficou aqui colocado assim para ficar em ordem alfabética, né? Então temos essa expressão aqui, B cosseno alfa, C, tal, S, S, D, que é aquela expressão, se vocês olharem lá na NBR 14166, essa expressão está lá. De alguma forma ela está lá. E é então a solução que na geodésia dá, é a expressão que temos na geodésia, para resolver o problema direto, né? Porque a latitude lá do ponto B nós podemos calcular somando a latitude do ponto A esse ΔΦ. Calculamos esse ΔΦ em função de um valor ali do ponto médio, que é uma aproximação. Com isso há uma incerteza aqui, correto? Essa fórmula aqui tem uma incerteza, mas a incerteza dela é mais em função do erro de truncamento da série. Essa série aqui, repare que ela foi até esse termo. Seria necessário mais um termo aqui para ela ser mais precisa? Qual é a precisão que ela tem usando esses termos aqui?
vamos ver essa incerteza na parte 8, senhores. Então essa parte 8 vai ser também praticamente uma aula de matemática, que é a questão de avaliar o erro de truncamento de uma série e a precisão da função dada por essa série, para aquele polinômio, quando a série é truncada num determinado termo. Não percam a aula 8, senhores, a parte 8, que vai ser muito interessante. Então, senhores, chegamos ao final da aula. Muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever, se ainda não se inscreveram. Deem o seu like, vai ajudar o nosso canal. Deem suas sugestões, coloquem suas dúvidas e disseminem essas nossas aulas para colegas de vocês que estão fazendo o básico, para topógrafos, para engenheiros agrimensores, engenheiros civis, engenheiros cartógrafos, hidrógrafos, porque eu estou dando essas aulas, fazendo elas assim com muito cuidado, com muito carinho, para que vocês tenham esse embasamento que muitas vezes, lá no básico, né, na parte do cálculo, o estudante lá, ele está estudando cálculo, mas ele não sabe bem para que vai se usar aquele cálculo, aquelas derivadas, porque o professor do curso básico, ele é um filósofo, é um matemático, então ele ensina matemática pela matemática para a matemática, né? Então é interessante que vocês vejam esses exemplos da vida real, na profissão, numa aplicação assim, que isso dá motivação. Bom, senhores, então, muito obrigado e até a vista, pessoal.